Podcast do Transporte. Parece que há uma chance grande do novo marco regulatório do setor de viagens de ônibus interestaduais não colocar a mão no vespeiro dos aplicativos e da uberização das estradas do Brasil. Gentil Zanovello, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de São Paulo, o SETPESP, discutiu o tema com o podcast do transporte, mas deu a partida na conversa avisando que não dá para usar o termo uberização nesse caso. A comparação do Uber com esses aplicativos, ela não é adequada, porque um serviço de táxi, ele não é um serviço público, como é o serviço de transporte regular de passageiros. Ele é um serviço privado com natureza de público. Se o senhor Joaquim, que tem um táxi em ponto ali, em qualquer esquina de São Paulo, ele numa segunda-feira, ele resolve não ir trabalhar, porque é aniversário de casamento dele. Ele vai e não dá satisfação para ninguém, porque ele não tem nenhuma obrigação de horário, ele trabalha o dia que ele quer, como ele quer. A única coisa que tem que cumprir uma tabela definida pela prefeitura de preço. Diferente do nosso sistema regular de transporte. Nós temos tabelas para cumprir, nós não fazemos o que a gente quer. Durante a pandemia, por exemplo, nós tivemos uma queda de até 90% nos passageiros. Esses aplicativos pararam a operação deles, nós tivemos que continuar porque enfermeiros tinham que se locomover, policiais tinham que se locomover. Então, o nosso trabalho não nos permite dizer que, hoje está chovendo, então hoje o ônibus não vai correr. Então, essa é a grande diferença do serviço de táxi. Mas as especificidades da operação de um serviço regular não param aí. O presidente do SETPESP esclarece que o setor garante uma grande malha de atendimento porque funciona na base de um subsídio cruzado. As empresas assumem um mix de linhas lucrativas e não lucrativas e tudo junto e misturado para que no fim as contas fechem. Um outro exemplo que eu costumo sempre dar aqui na empresa, fazendo Vista Alegre do Alto até Jabuticabal Ribeirão, e que nós temos lá 13 professores que usam esse serviço. E eu me lembro que um dia, para poder ajustar a escala do motorista, tentamos mexer em 10 minutos o horário de partida do ônibus. E prontamente esses professores acionaram o RTS, não pode mudar, porque nós precisamos do ônibus nesse horário. E são 13 pessoas. Mas se você fizer um cálculo aí de viabilidade econômica dessa linha, é totalmente inviável. Mas o serviço tem que continuar acontecendo, porque esses professores precisam ir até uma escola em Jabuticabal Ribeirão e tem que ter um serviço curto para atendê-los. Então, essa é a grande diferença. Claro que as empresas têm que ter equilíbrio econômico, precisam sobreviver, mas o interesse público está acima disso. Então, você precisa ter um sistema que você tenha linhas que são mais rentáveis, linhas menos rentáveis, e esse subsídio cruzado permite o sistema parar de pé. Então, você permitir que essas empresas operem as 40 ou 45 melhores ligações do Estado de São Paulo, e com isso, inviabilizando o restante das mais de 1.300 ligações, eu penso que é alguma coisa que é impossível de ser aceita. Gentil Zanovello, presidente do SETPESP, lembra ainda que a judicialização já virou realidade e até aponta a estratégia que está sendo usada. Eles têm usado como estratégia entrar com uma série de ações, cada operador entra com uma ação pedindo uma liminar. Quando eles não conseguem liminar, eles desistem do processo, que é para não correr o risco de um julgamento de mérito, contrário a eles. Nós tivemos aí as últimas 15 decisões da Justiça Paulista, foram todas contrárias a esse modelo de negócio. Isso já está judicializado. Eles estão dispondo aí, de alguma maneira, mudar a legislação, porque eles sabem, em última instância, que com a legislação atual, o que eles fazem é ilegal. Por último, a gente olha para o lado do consumidor e pergunta: a entrada mais organizada desse fretamento colaborativo, que lança mão de aplicativos, não seria uma boa novidade para quem precisa viajar? O presidente do SETPESP, Gentil Zanovello, acha que na prática a resposta é um sonoro não. Imagina que você vai fazer uma viagem, você tem um compromisso na capital e você compra uma passagem e essa empresa não garante que a viagem vai acontecer. Quando eu vi um modelo de negócio lá em 2017, eu ainda conversei com meus pares e disse: olha, isso não vai funcionar. Porque quem é que vai correr o risco da viagem dele ser cancelado porque não deu a demanda que se esperava, né? Tanto é verdade isso que rapidamente eles migraram desse modelo de rateio do custo e formação de grupos virtuais para um modelo de prestação de serviço exatamente como é o serviço regular. E que eles passam eles a definir o preço, eles a definir o horário, só que
se reservando o direito de cancelar uma viagem. Então, o passageiro, quando ele vai comprar uma passagem em uma empresa dessa, ele tem que saber isso. Ele não sabe se a viagem realmente vai acontecer, ele não tem nenhuma proteção do Estado, se amanhã essa viagem não acontecer, ou alguma coisa errada acontecer no meio da viagem. Isso sem contar as fiscalizações, né? A TESP ela tem atuado de maneira sistemática, o veículo apreendido, esse passageiro ele vai ter que aguardar a chegada de um novo veículo para poder fazer o transbordo. Isso vai realmente causar transtorno para esse passageiro. Então é uma viagem de risco, é uma viagem sem a proteção do Estado e que o passageiro está por sua conta e risco. Podcast do Transporte.